Nossa live de domingo das previsões astrológicas para a semana, né? Um pouquinho de simbolismo do céu e também para se preparar um pouco, né? Qual o dia melhor para a gente tomar decisões, como é que vai estar mais ou menos. Claro que depende muito para cada pessoa, sempre lembrando disso, porque existem outras técnicas, né? Tanto de trânsitos, mas também de progressões e é claro que quando a gente está dentro de um movimento, ele vai reverberar, vai ressonar, vai ter um efeito diferente para cada pessoa. Mas não tem muito o que falar sobre os trânsitos dessa semana, porque tá caótico, como sempre. Mas eu vou falar um pouquinho. Mas eu gostaria de também estar lembrando como que funciona, qual que é a diferença de casa, signo e astro, antes de falar das previsões da semana. Não tem muita relação, na verdade, com a gente tá entendendo os trânsitos, né? Mas é sempre válido lembrar pra gente que tá tentando entender um pouco melhor de astrologia. E era uma conversa que eu tava tendo agorinha mesmo. Falei, vou começar a live falando um pouquinho mais disso, até as pessoas entrarem. E aí eu falo das previsões da semana rapidinho. A gente tem Mercúrio retrógrado, a gente tem uma lua nova, né? Eu falei rapidinho, mas tem assunto aí. E eu gostaria de lembrar que a casa astrológica é como se fosse um palco, um tema, um assunto. Os astros são os agentes e os signos são os arquétipos, o papel que esses agentes vão estar representando dentro desses determinados palcos que são as casas. Então, tem sempre uma dinâmica diferente por trás de cada combinação. Então, a gente não pode falar que casa 1 é Áries, casa 2 é Touro, né? Nem que, por exemplo, a Marte vai falar sempre da ação do eu, né? Então, Marte é o agente, ele fala da ação, mas vai depender muito da casa que ele está regendo, né? Do signo que vai estar ocupando a cúspide da casa que ele vai estar regendo. Então, são sempre uma combinação de astro, signo, casa, e é claro que a gente tem as recepções também. Dentro desse arquétipo, desse simbolismo, né? De interpretação simbólica do céu, não é um mapa natal. Então não tem como a gente falar das casas, né? Porque como eles vão estar em trânsito, não é um ser humano ali. Mas como eles vão estar, esses agentes, vão estar transitando por determinados signos, então esses agentes, esses atores, vão estar ocupando determinados papéis. E alguns papéis eles desempenham com mais facilidade e outros com mais dificuldade, isso é óbvio. Então, por exemplo, a gente está tendo um Sol no signo de Libra. O Sol, que fala do eu, fala da individualidade, fala da vitalidade, fala dessa relação mais específica, né? E, de certa forma, até um pouco solitária, porque é muito autocentrada. E tá num signo que fala justamente do outro, né? Dos equilíbrios, né? Da harmonia. Então, é uma debilidade para essa representação de vitalidade, né? E de clareza para as coisas. E da mesma forma, a gente tem Vênus, que é a deusa do amor, que é todo esse arquétipo de doçura, de harmonia, de equilíbrio, né? Que inclusive é o regente de Libra, né? Fica domiciliado em Libra e em Touro. E tá num signo de divisão, né? Não de união. Porque Vênus fala da união. E Virgem é um signo da divisão, porque fala de especificar, né? É a época de separar as sementes, o joio do trigo. O trigo é um arquétipo, uma figura de simbolismo para o signo de Virgem, de aprender a selecionar melhor as coisas. Então Vênus fica debilitada, fica em queda nesse signo de Virgem, né? Não está expressando como deveria as características venusianas, porque ela está muito preocupada em criticar, em ver a dificuldade e não a facilidade. E a gente tem Marte, atualmente, que é o guerreiro, aquele que serve a um rei, a um propósito, tentando sempre... Bati no meu negocinho de lápis aqui para tentar virar o computador, fiz de última hora, que falei assim, vou virar aqui para fazer aqui nesse fundo legal da minha estante. E não coloquei o meu computador aqui. Não tinha nada no WhatsApp. E Marte fala dessa ação, desse movimento,
e ele tá em Áries, então ele tá domiciliado, ele tá conseguindo expressar, porque Áries é um signo de começo, né? É um signo do começo da primavera no hemisfério norte, que inicia o ano novo astrológico, que fala dos carneiros que estão sempre indo de cabeça, sempre fazendo alguma coisa com muita energia. Então é óbvio que ele fica bem nesse signo. Então a gente sempre vai ter essas comparações, né? Essa semana, segunda-feira, a gente já tá começando muito bem, segunda-feira, né? Com o Sol fazendo uma quadratura com Júpiter e com Marte. Um Sol fazendo quadratura com Júpiter e Júpiter fazendo quadratura com Marte e Sol em oposição com Marte. Então a gente vai ter um triângulo equilátero, assim, né? Com um ângulo de 90 graus. No céu, as linhas vermelhas, representando os aspectos. E para a astrologia mundana é importante a aspectação também. E depois, lá por quinta-feira, o Sol vai estar fazendo uma quadratura com Saturno também, que também está em Capricórnio. Então, são essas tensões em signos cardinais. Os signos, eles têm essas divisões também de cardinal, fixo e mutável, que, resumidamente, significa começo, meio e fim. Né? A iniciativa, a ação, a continuidade dessa ação, né? A perseverança, o conservadorismo para a estruturação, e depois uma finalização, um aprimoramento para mudar para outra estação. Então, como a gente começou a primavera, começo de estação, entrou o Sol no signo de Libra, né? Depois, o meio da primavera, a gente vai estar no signo fixo de Escorpião, então concentrando a estação. E aí, para finalizar a estação e entrar numa outra estação, o Sol vai estar transitando em Sagitário, signo mutável, e assim sucessivamente por todos os signos. Por isso que tem essa classificação, essa divisão. Essa concentração que a gente está tendo em signo cardinal significa muito essa vontade de começo, de início, de reparar as coisas. Levando para uma análise dentro de um contexto nosso, né, social, o que é isso? A gente está meio que dando um time, né, da pandemia, voltando as coisas a reabrirem, a terem menos fiscalização, um pouco mais de flexibilidade nisso. Então as pessoas estão com muita vontade de ação. Deu uma travada, acho que voltou agora. De começar as coisas, de uma ação, de um movimento, de ter esse início de algo, né? Natural, tanto por conta dos trânsitos, por conta do nosso contexto social também. Só que o que acontece? Quando tá puxando de um cardinal de um lado, cardinal do outro, cardinal, é como se não tivesse uma forma exata de começar as coisas e ficasse um pouco conturbado, um pouco complicado. Ainda mais porque Marte, que é o astro que fala da ação em si, ele tá retrógrado. Por mais que ele esteja domiciliado, ele tá retrógrado. Então ele tá retomando coisas que foram perdidas, né? Nada mais natural que isso. Para mudar a forma de se relacionar também, é uma mudança de... Vou colocar aqui a pergunta que fica mais fácil. Tá um filtro? Não entendi. Filtro do quê? É uma mudança de se relacionar? Sim. Também, não só de se relacionar, uma mudança de fazer uma transformação interna. Mais que as pessoas tenham falado, né? É bom ficar em casa pra se refletir, né? Refletir essas coisas, né? Um privilégio nosso tá tendo esse tempo. Ai, gente, eu dou risada, porque, muita inocência das pessoas. E eu fico tentando me conter, né? Não vou falar pra opiniões polêmicas. Mas, enfim, é uma vontade de fazer mudança e de mudança de todas as formas, de começar coisas em todos os níveis, de fazer essas adaptações, né? De todas as formas. No que tá a imagem distorcida da sua imagem? Eu não entendi. Eu sempre uso filtros no Instagram, me avisa aí. Ó, eu tô até... Não sei o que você tá falando, né? Se eu faço assim, ó, aí você vê o filtro distorcido, mas eu não sei se você tá falando do filtro do Instagram, da imagem distorcida da sua imagem. Não sei o que você tá falando. Tenta me explicar melhor, porque eu não entendi. Então, assim, o que a gente tava falando? Dos astros em aspecto de tensão. Então, essa tensão vai gerando uma tensão também social, né? De vontade de começar as coisas, mas não sabendo exatamente como, nem quando, nem onde, nem porquê, e às vezes de uma forma não tão assertiva assim. E é interessante sempre
retomar, revisar. O filtro do Insta, eu não sei, tá tão estranho assim? Será que eu começo de novo pra colocar um outro filtro? Tá estranho demais esse filtro assim? Eu não sei, eu sempre uso uns diferentes pra ver qual que fica menos estranho. Mas eu acho engraçadinhos eles. Então, a semana inteira vai ter essa dificuldade, essa tensão, essas quadraturas e essas oposições, tá? E tudo bem, né? A gente vai analisar também a Lua. A Lua, ela vai falar... deu uma travadinha só. Deu uma travadinha, mas agora voltou. Que a minha internet, não sei, que resolveu dar uma de zoeira aqui. E a Lua, na segunda-feira, ela vai estar em Leão, fazendo um aspecto harmônico com Marte e um sextil com o Sol. Então, é um aspecto benéfico, harmônico. Porém, Mercúrio já vai estar estacionado. Estacionado é que ele está com um movimento bem lentinho para começar a retrogradar, para iniciar o movimento retrógrado. Então, ele vai estar em dificuldade também. Então, segunda-feira, a Lua está harmônica, porém, Mercúrio está lento. Evitar... ter cuidado, na verdade, com a comunicação, com os meios de comunicação, com a escrita, né, com essas coisas todas. E também com a casa, que está Escorpião na cúspide do seu mapa natal, e com astros que estejam no signo de Escorpião, principalmente, ok? Na terça-feira, a Lua vai entrar no signo de Virgem, e ela tá, na verdade, sem aspecto até meio-dia. Então, lembrando que a Lua sem aspecto é uma Lua sem passar a clareza e a luminosidade do Sol. Então, não é uma Lua de facilidade. E lembrando que a Lua também, ela está minguando essa semana. Então, se você quiser eliminar coisas, dispensar coisas, ficar careca... É bom usar a lua minguante, né? Fazer um ritual de banimento. Não recomendo. Não estou incentivando ninguém. Mas é uma relação de recolhimento. Não de começar coisas e vamos lá. Entendeu? O Lucas hoje... Gente, foi dele o print que eu postei no meu status. Depois vocês olhem o status que eu postei aqui no Instagram. Do diálogo, né? Porque eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp avisando das lives. E o brilhantíssimo, belíssimo, digníssimo que estávamos falando aqui respondeu a seguinte na minha live. Que legal, vou acompanhar pra ver se essa semana vai ser melhor do que semana passada. Eu só dei risada, porque olha, é um otimismo assim do sagitariano incrível. Como eu estava falando, quadratura pra tudo quanto é lado. A Lua não vai estar ajudando. E segunda-feira, Mercúrio vai estar estacionado a partir de umas 10 horas da noite, né? E na quarta-feira ele vai ficar retrógrado efetivamente. E ele vai ficar retrógrado às 10h04 da noite, de quarta-feira, dia 14, até dia 2 de novembro, tá? Então, até dia 2 de novembro, Mercúrio está retrógrado. Na terça-feira, a Lua em Virgem sem aspecto, e depois ela vai fazer uma conjunção com Vênus, um sextil com Mercúrio, depois um trígono com Júpiter, e lá por quarta-feira ela vai estar fazendo um trígono também com Saturno, né? Ela vai caminhando e vai fazendo esses aspectos, que é um pouco mais fácil, um pouco mais harmônico, de estar te sintonizando, porém Mercúrio não facilita. Na quinta-feira a gente vai ter uma lua nova no signo de Libra, né? Lembrando disso. A lua nova é quando a lua termina esse movimento todo pelo zodíaco e retorna ao Sol para retomar as energias dela, né? Então, o que significa? Que é um marco de um começo de algo. Lembra que eu fiz análise também do começo da entrada do Sol em Libra, fiz análise da Lua cheia, agora eu vou fazer uma análise da Lua minguante, que vai fazendo como se fosse um sobretom por cima dessas outras análises, desses outros mapas, e não excluindo eles, mas dando uma outra dinâmica parecida, acentuando ou facilitando alguns assuntos. Então, o Sol vai fazer, a Lua, na verdade, vai fazer uma conjunção aos 23 graus e 53 minutos de Libra, às 16h30 do dia 16 de outubro de 2020, a sexta-feira. Eu falei quinta? É verdade. É porque quinta ela vai entrar em Libra, né?
E na sexta-feira ela vai fazer a lua nova. E aí o que acontece? Como eu tava falando, Libra não é um signo benéfico para o Sol, né? É neutra para a Lua. E o dispositor, o que significa? O regente do signo de Libra, que é Vênus, tá dificultada em Virgem, como eu tava falando. Vênus fala da união, é a deusa do amor, da beleza, da harmonia, fala dos prazeres, né? Daquilo que se faz em conjunto. E aí ela tá num signo de separação, de divisão, de seleção, né? De ver o que tá imperfeito. Sendo que Vênus aprende, é a deusa do amor e da beleza, ela ensina, ela fala da harmonia de tudo quanto há. Já o signo de Virgem, ele fala que não, que sempre tem coisas para serem melhoradas. Então, tá tirando um pouco dessa possibilidade de Vênus estar harmônica e, consequentemente, essa alunação também. Né? Bem otimista, direto na lata. E nessa lua nova, que vai acontecer no final do dia da sexta-feira, vai estar com Sol e Lua fazendo uma quadratura com Saturno e Júpiter fazendo uma quadratura com Marte. E o ascendente da alunação, que é o signo de Peixes, é regido por Júpiter. E Júpiter ainda está em Capricórnio, em queda, como a gente esteve falando já desde que eu comecei a fazer essas análises de astrologia mundana. Então, não está facilitado de nenhuma forma. E o que isso significa, Amanda? Pode significar várias coisas. Dificuldade em manter a harmonia, egoísmo, baixa vitalidade, dificuldade em agir, ou às vezes muita vontade de agir, mas agindo errado, né? Investindo de uma forma inadequada, irresponsável, conflitos nas relações que deveriam ser mais diplomáticas, uma tendência às vezes ao exagero de algumas coisas, né? Queda de muitas coisas. Então, não tá muito facilitado. E aí, depois da sexta-feira, a gente vai ter no sábado a Lua entrando no signo de Escorpião, não fazendo nenhum aspecto pela manhã. Então, é a Lua fora de curso, que eu já falei que não é fácil pra gente começar coisas, não é interessante. Dá uma sensaçãozinha de... ai, meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço, talvez eu devesse fazer, talvez não. Então é muito importante focar, centralizar no objetivo e ver a garantia daquela ação, se ela realmente vai ser eficiente ou não. E depois, mais pra tarde, ela vai fazer uma conjunção com Mercúrio, que está retrógrado no signo de Escorpião. Então ela pelo menos vai estar fazendo um aspecto, né? Mesmo que com um astro que não seja facilitado no movimento direto dele. E o que significa, né, Mercúrio retrógrado? Eu tava explicando sobre Marte, né? Ele vai fazer um caminho, volta pro caminho, e aí ele vai até, inclusive, até novembro, ele vai acabar voltando para o signo de Libra, para depois continuar o caminho dele, voltando para Escorpião. Não vou passar as datas, as 3 datas, né, específicas, porque eu não fiquei com vontade de fazer isso hoje, mas eu posso tentar preparar isso para semana que vem e explicar um pouquinho melhor. É legal, assim, fazer um backup das coisas, né? Revisar um pouco mais as mensagens, evitar fazer algum tipo de acordo ou inaugurar um investimento muito grande. Mas se você tá só querendo lançar um projeto, uma ideia, ou só querendo, sei lá, dar um passo a mais dentro do que você já está desenvolvendo, você não precisa ficar esperando o céu perfeito, porque não existe, né? E por enquanto tá bem escasso isso acontecer. Paciência. E no domingo, dia 18 de outubro, a Lua vai estar fazendo um sexto com Vênus, depois com Júpiter e depois com Saturno. Então ela vai estar um pouco mais harmônica lá no domingo. E ainda assim, né, depois ela vai estar começando a crescer, mas mesmo assim é interessante esperar a Lua já estar um pouco mais distante do Sol para começar algo, né, da crescente para a cheia. Mas mesmo assim a gente vai ter Mercúrio retrógrado até novembro, então pondere sempre o início das coisas. É claro que dá pra você fazer, às vezes você quer inaugurar uma empresa ou começar um projeto muito grande, fazer um investimento grande, você pode fazer uma eletiva, onde mesmo que essencialmente, ou seja, mesmo que no signo o astro não esteja bem posicionado, às vezes você consegue colocar ele numa casa, que aí é acidentalmente, isso acontece diariamente, esse movimento, e aí facilitar essa relação. Eu faço esse serviço, quem tiver interesse,
é só entrar em contato comigo para um orçamento. Não tenho valor fixo para isso, porque depende de cada caso, de cada situação. Mas eu faço uma empresarial também, faço eletiva também, além de fazer essas análises de mapa natal, né? E sinastria, naturalmente. Então, quem tiver interesse, marcar consulta. Também marcar consulta você não precisa de um céu perfeito, né? É muito engraçado isso, né? Ah, eu vou esperar. Já teve cliente que falou isso. Vou esperar a situação melhorar, porque para eu começar a fazer esse movimento, né, de autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é uma coisa que você tem que fazer todo dia, o tempo todo. É fundamental. Não existe isso de esperar o céu perfeito. Mas no mais, gente, é isso, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, a hora é agora. Lembrando que na terça e na quinta a gente tem a live de cartomancia. Se eu me animar, eu faço uma live amanhã, feriado, embora eu vou trabalhar a tarde inteira. Olha que legal, né? Domingo de manhã tem a missinha, né? Nossa Senhora, bem bonitinha. E depois à tarde eu vou atender. Porque é isso que eu faço, né? Eu atendo as pessoas em fora de horário comercial e no feriado, quando elas não podem ser atendidas em horário comercial. E gosto do meu trabalho, por isso que eu faço isso, né? Porque imagina... E aí, se eu estiver animada, ainda faço uma live pra vocês à noite. Tem temas, tem muitos, né? Mas eu só vou saber à noite. Mas na terça-feira tem a live de cartomancia normal e quinta-feira também. E é isso, já que vocês não têm mais perguntas, esse é o céu dessa semana. Se tem alguma coisa pra fazer, urgentemente faça, mas se você quer abrir uma empresa ou fazer um grande investimento, não faça. Evite. E é isso, gente, né? Boa sorte para nós.